Vamos lá então, vamos para sobreposição de efeitos agora, tá? Bom, passo a passo é o seguinte: deixar só uma fonte. O passo a passo é o seguinte: deixar só uma fonte, calcular a resistência total, a corrente total, a tensão perdida nos resistores adjacentes, a corrente no ramo central, depois a corrente no outro ramo, no que sobrou, e por último fazer tudo de novo, só que com a outra fonte, tá? Então a gente começa redesenhando o circuito. Eu vou tirar a VB, tá? E fiz desse jeito aqui. Agora, esses resistores, a gente vai calcular a resistência total. Esses resistores aqui a gente vai somar porque eles estão em série, tá? Esses dois também estão em série e esses aqui também estão em série. Então a gente soma tudo e fica isso aqui, ó. 690, esses resistores aqui. Esses dois aqui viram 300, um de 300, e esses outros dois aqui viram um de 330. Como eles estão em paralelo, a gente vai resolver eles agora. Tá? O paralelo deles é 300 vezes 330 sobre 300 mais 330. 99 mil dividido por 630, que dá um R'. R' é o nome comum que eu estou dando, nome aleatório que eu estou dando para esse resistor. 157,14, tá? Agora a resistência ao total. Os dois que eu transformei em um, agora eu vou somar com esse daqui que sobrou. 157,14 mais 690 igual a 847,14, tá? Essa é a nossa resistência ao total, tá? Feito, agora vamos para corrente total, que eu vou calcular usando essa resistência total que eu encontrei, tá? Como é que calcula a corrente? É a tensão, no caso da fonte, dividido pela resistência total. Como eu quero a corrente total, a corrente está circulando por todo o circuito, eu vou pegar a fonte 20 volts, dividir pela resistência total, que dá um valor de 0,023. Esse 0,023, ele tem um quarto número aqui, que é o 6, tá? Pode-se arredondar o número 3 para 4 daí, entende? Mas eu vou usar como se não tivesse arredondado aqui. Então, agora, pro quarto passo, eu vou calcular a tensão perdida nos resistores adjacentes, tá? Lembrando que eu estou usando esse circuito aqui, ó. Quem são os resistores adjacentes a essa fonte aqui? São o 470 e o 220. Por quê? Porque eles estão no mesmo ramo da fonte, tá? Eles ainda não passaram daqueles dois nós ali. Eles estão antes dos nós. Então, VR1, R2, no caso é a tensão que está sendo perdida nesses dois aqui, é a corrente vezes a resistência. Qual a resistência? 690, que é o valor deles somados. 0,023 vezes 690 é igual a 15,87 volts, que estão sendo gastos em cima desses dois resistores aqui. Eles estão ficando nesses dois resistores aqui. Ou, se tu arredondar, vai ficar 16,56 volts em cima desses dois resistores aqui, tá? Agora, eu quero saber a tensão que está vindo para cá. O que eu faço, então? Eu pego a tensão que está sendo consumida aqui e diminuo ela da tensão da corrente. O que sobrar é o que está vindo para esses dois pontos aqui, para os dois nó, e está alimentando o resto do circuito também. Então, 20, que é a tensão da corrente, da fonte, menos 15,87 é igual a 4,13 volts. Ou seja, a partir daqui para cá, para baixo, para esse ramo aqui e para o outro ramo aqui, está sendo alimentado com 4,13 volts, que é o que sobra desses dois resistores aqui, tá? E agora que eu achei a tensão perdida nos resistores adjacentes, eu passo para o passo 5, que é calcular a corrente no ramo central e a corrente no outro ramo também, no que sobrar. Aqui é assim. Corrente, como eu calculo? Tensão dividido pela resistência. E qual a tensão que eu vou pegar agora? Como eu quero pegar a corrente do ramo central, eu vou pegar a tensão que está chegando nele. E está chegando nele 4,13 volts.
4,13 volts dividido por 300. Por que 300? Porque é a resistência desse ramo aqui, ó, desses dois resistores que estão no ramo central. E como eu quero encontrar a corrente no ramo central, então eu uso esses dois resistores. 4,13 dividido por 300 é igual a 0,013 amperes. Ou seja, aqui no ramo central está passando 0,013 amperes. Tá? E o que sobrar está passando para cá. Tá? Por quê? Porque a corrente total é 0,024. E desse 0,024, 0,013 fica para cá, passa aqui no meio. Então o resto passa para cá. Quanto é esse resto? O resto é 0,024 menos 0,013, que é igual a 0,011. Ou seja, a corrente total que está circulando por aqui, ó, é 0,024. A corrente que chega aqui e desce para baixo aqui é 0,013. E a corrente que segue reto aqui e continua faz essa volta aqui nesse ramo é 0,011. Tá? Aqui nesse nó elas se dividem, vai cada um para um lado, uma quantidade para um lado. E quando chega aqui nesse outro nó, elas se unem de novo. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Tá? Elas voltam a ser a mesma corrente total do começo, de 0,024. Tá ok? Feito isso, encontrei três correntes. A corrente total, a corrente no ramo central e a corrente no outro ramo aqui, no ramo que sobra, remanescente. Né? Então, eu vou agora fazer o passo 6, que é fazer tudo de novo com a outra fonte. Fazendo tudo de novo com a outra fonte agora. Tirei aquela fonte daqui e deixei a VB agora, de 30 volts, tá? Deixar só uma fonte, tá ok? Resistência total agora eu vou calcular. Primeiro eu vou associar os resistores aqui, vou organizar os resistores. Redesenhei aqui. Esse aqui está somando com esse aqui, porque eles estão em série, vira 1. Esses dois aqui vão virar 1 também, porque eles estão em série. E esses dois aqui deixei eles quietos ali, porque no final vai sobrar 1. Quando eu resolver essa associação aqui em paralelo, vai sobrar 1. E aí então vai tudo ficar em série e eu vou só somar eles, tá? Aqui. 690, que é esse resistor aqui, que foi a soma desses dois aqui, vezes 300, que é a soma desses dois aqui, dividido por 690 mais 300. Fica 207.000 dividido por 990. E essa R', que eu vou chamar de R' aleatoriamente, é igual a 209,09, tá? Somando com os outros dois resistores que sobraram, tá? Já que ficou assim, agora é só somar tudo, fica 539,09. Essa é a resistência total do circuito. Agora eu vou calcular a corrente total. A corrente total a gente calcula pegando a tensão da fonte dividido pela resistência total. A tensão da minha fonte é de 30 e a minha resistência total é 539,09. Dividido fica 0,0556. Pode-se arredondar isso aqui para 6, já que esse número aqui, o quarto número, é maior do que 5. Então pode arredondar isso aqui para 6 também. Tá? Achada a corrente total, agora eu vou achar a corrente perdida, a tensão perdida nos resistores adjacentes. Quem são os resistores adjacentes? São o 150 e o 180, tá? Porque eles estão no mesmo ramo da fonte, eles não passaram ainda pelos nós. Então, a tensão perdida nos resistores adjacentes, eu pego a minha corrente que eu acabei de encontrar e vou colocar na fórmula. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Qual a minha resistência? 180 mais 150, que é igual a 330. E a minha corrente é 0,056. Arredondei para mais um. 0,056. Tá? Qual a minha tensão, então, que é perdida naqueles dois resistores? É 18,48 volts. Tá? Então, 18,48 volts, eles ficam nesses resistores aqui. E o resto vai para cá. Tá? De quanto é esse resto? Eu vou pegar o valor da fonte
e subtrair 18,48, que sobra 11,52. 11,52 é a tensão que está chegando aqui e está alimentando tanto esse ramo para cá, quanto esse ramo central aqui, tá? E agora que eu encontrei a tensão perdida nos resistores, eu vou calcular a corrente no ramo central. A corrente no ramo central, e com a corrente no ramo central e com a corrente total, eu posso calcular quanto que sobra para vir para esse ramo remanescente aqui. Então fica corrente calcula tensão dividido pela resistência. Qual a tensão? A tensão que está chegando aqui, de quanto é? 11,52. 11,52. 11,52 dividido por 300, porque 300 é a soma desses dois resistores aqui do meio. Eu estou calculando a corrente do ramo, do ramo central. Então, 11,52 dividido por 300 é igual a 0,038 amperes, tá? Ou seja, a minha corrente total é 0,056 e a corrente que está descendo aqui é 0,038. O que sobrar é o que está vindo para cá, ó. Então, quanto que é essa corrente? 0,056 menos 0,038 igual a 0,018 amperes. Então, aqui está sendo alimentado com 0,18 amperes daqui para cá. Tá ok? Agora, eu vou fazer tudo de novo. Tudo de novo não. Agora tem um sétimo passo, que é a sobreposição em si. Por isso que o nome é sobreposição de efeitos. Que é isso aqui, ó. Eu vou desenhar o circuito agora com as duas fontes e vou colocar, sobrepor todos os dados que eu encontrei nas contas anteriores para ver quem é quem aqui agora, tá? Então, essa fonte aqui, que é a VA, ela está fornecendo uma corrente total de 0,24, tá? E ela está nesse sentido aqui, ó. E daqui ela está vindo para cá e para cá, e volta pro início. Essa corrente I2, ela está fornecendo a partir dessa fonte, está vindo para cá, e aqui ela sobe, diferente da corrente VA, da corrente I1, que está vindo para cá e desce. Então elas vão se subtrair aqui uma hora ou outra, tá? Depois na fórmula, tá? Ela está vindo para cá, vai para cá de novo, vem para cá e para cá. Se prestar atenção, a maioria está no mesmo sentido, ó. A corrente 2 está indo para baixo e a corrente I1 também está indo para baixo. Corrente 2 para o lado, no mesmo sentido para cá. Só aqui no ramo central é que elas estão se convergendo, tá? Aqui também, mesmo sentido. Como é que é o negócio aqui agora? Aqui, ó. Vamos começar pela corrente do ramo central. A corrente do ramo central é I1 da fonte VA, é IAB1. IAB1 é a corrente do ramo central da 1, da primeira fórmula que a gente fez lá, que é igual a 0,013, tá? E a corrente central da segunda fórmula, da segunda conta, ela vai para cima e ela vale 0,038, tá? Eu marquei ela como I, corrente, AB é o ramo central da 2, do cálculo 2. É 0,038. Como ela é maior do que a 0,013, então ela vai empurrar o outro para o outro lado. Se a corrente I1 está vindo de cima para baixo e ela está indo de baixo para cima, então ela vai empurrar esse aqui. Ela vai anular, ela vai tomar todos esses 0,013 aqui e vai empurrar o resto dela para cima. Fica como? Fica corrente AB1 menos corrente AB2, que fica 0,013 menos 0,038. Vai ficar negativo, mas se inverter aqui vai ficar positivo, tá? Então a corrente no ramo central é igual a 0,025 amperes. Esse aqui tem que ser positivo, tá? 0,025 amperes para cima, né? E como é que fica os outros agora? Essa que é a sobreposição. Como é que ficam os outros agora, nos outros ramos, todos os ramos? Bom, aqui na corrente, eu vou calcular primeiro isso aqui, ó. Essa aqui é a corrente da fonte VA, que é a corrente I1, tá?
E esse aqui é a corrente, o que está circulando por aqui é a corrente total, tá? E aqui a corrente remanescente, aqui a corrente central. Dessa fonte aqui. Se eu voltar lá no cálculo, se eu voltar aqui no cálculo, ó, aqui tem a fonte sem uma das fontes. A corrente que está passando por ela aqui, ó, é a corrente total. E ela se divide aqui e vai uma parte para cá e outra parte para cá no ramo central. E no fim do nó, elas se voltam, elas se unem de novo e viram a corrente total de novo, voltam para a fonte. Então, a influência que está passando por aqui, nesse ramo aqui, é corrente total. A que está passando por aqui também, e a que está voltando por aqui também é. Ou seja, ela sai corrente total, se divide, quando volta no ramo central, ela se une de novo e vira corrente total de novo. Então, daqui para cá é corrente total, daqui para cá é corrente total, daqui para cá é corrente total. Só quando ela se divide aqui é que vira outra corrente, ela se divide. A mesma coisa aqui, ó. Ela sai daqui corrente total, vem para cá corrente total. Aqui se divide. E aqui volta corrente total e sobe corrente total de novo também. A VB é a mesma coisa, só que pro outro lado. Ela sai da fonte corrente total, vem para cá corrente total. Aqui ela se divide, vai um para o lado, uma parte para cá, para o ramo central, e outra para o outro ramo remanescente. Quando elas voltam aqui nesse nó, elas se unem de novo e viram corrente total de novo, e volta para cá. Ou seja, vamos calcular o valor dessa corrente aqui agora. Corrente total, tá? E como os dois estão no mesmo sentido, tanto a I1 quanto a I2 estão no mesmo sentido, elas se somam. Só que a corrente I2, nesse ponto aqui, ela não é corrente total, ela é corrente remanescente. E a corrente remanescente da corrente I2 é a corrente remanescente 2, é igual a 0,018, tá? Então, tu soma com a corrente total, 0,024, que é a corrente total dessa fonte aqui, com a corrente remanescente dessa fonte aqui, tá? 0,024 mais 0,018 é igual a 0,042. Um valor se sobrepôs ao outro. No caso, eles se somaram nesse caso aqui. Se elas estivessem em direção diferente, aí iam se subtrair. Só que, com esse valor aqui, a corrente remanescente que está passando daqui, dessa fonte aqui, é o mesmo valor, aqui, aqui e aqui. Então, esse valor de 0,042 é o mesmo para cá e para cá. Só quando chega aqui que ele se divide, tá? A mesma coisa para cá agora. Qual o valor dessa corrente aqui? O valor dessa corrente é a corrente total do VB, que é a corrente I2, tá? VB I2, 0,056. Só que aqui é a corrente remanescente dessa outra fonte aqui também. E ela está no mesmo sentido, no mesmo sentido que a corrente I2. Ó, entendeu? Então ela se soma. Então o valor da corrente total desse VB aqui, dessa fonte, é 0,056. Mais o valor remanescente da corrente I1, que é 0,011. Logo fica 0,067 amperes. Esse é o valor que está passando daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Quando chega no nó aqui, ele se divide e vira outra corrente. E é basicamente isso a sobreposição de efeitos.